E aí, meus queridos, tudo bem? Vamos lá então para a nossa última aula da Biologia A, nossa aula de número 30, onde a gente fecha o conteúdo falando da cromatina sexual e das suas implicações em todas as heranças genéticas, nas síndromes. É a cromatina sexual. Alguns de vocês até já me perguntaram isso nas nossas revisões ao vivo, né? E aí eu até comentei, olha, a gente vai ver isso na nossa última aula. Então, olha só, pessoal. Cromatina sexual ganhou esse nome, na verdade, porque foi descoberta que as mulheres tinham uma diferença no núcleo da célula, quando olhado no microscópio, quando, óbvio, se eu estou falando de núcleo de célula, eu estou falando de uma célula em intérfase, tá? A célula em intérfase, você se lembra que ou ela está em G1 ou em S ou em G2, a gente normalmente, né, vai estar analisando aqui, então, a carioteca, a cromatina como material genético, e aí a gente observa uma manchinha, tá, mais escura, que não é o nucleolo, tá, o nucleolo estaria aqui, nucleolo, e essa manchinha aqui ganhou o nome de corpúsculo de Barr, ou cromatina sexual, depois, corpúsculo de Barr ou cromatina sexual. Por que esse nome? Cromatina, você sabe que é o DNA condensado, certo? Lembra que tem as regiões de heterocromatina e eukromatina. Então, no caso, seria uma região só de heterocromatina, né? Que ficava destacada dos demais, tá? E sexual porque só aparece em fêmeas, só aparece em mulheres, tá na espécie humana aqui, né? Só em mulheres. Homens não têm cromatina sexual. Então, por isso que ganhou essa caracterização. Aí os cientistas foram averiguar o que era isso aqui. Só as mulheres têm isso aqui, tá? Aí veio a ideia, né? Como é que é a determinação sexual humana? A gente sabe que os homens são XY, em termos de cromossomos sexuais, e as mulheres são XX. Tá. X. Na prática, o que significa isso mesmo, pessoal? Significa que temos, né? Os homens, eles têm um cromossomo duplicado, tá? Homólogo, e o parzinho, né? Y, que é assim. E as mulheres têm dois iguais, certo? Então, você deve se lembrar que temos uma discrepância masculina, né? Então, lembre-se que as mulheres teriam uma dose a mais, né, do cromossomo, uma dose extra. Então, descobriu-se, e aí veio uma pesquisadora chamada Lyon, na década de 70, que propôs uma hipótese, né, do que seria isso, e ela conseguiu comprovar isso aí. E isso ficou determinado como a hipótese de Lyon. Então, isso daqui mostrou que um dos cromossomos X na mulher pode ser esse X ou esse X. Ele se condensa, tá? Ele permanece condensado na intérfase para compensar esses genes a mais que a mulher traria, para não gerar uma descompensação de maior sintoma, genes mais ativos do homem, tá? Então, aí veio a hipótese de Lyon, que recebe o nome, né? Ela explica o que é isso aqui. Ela diz que é a lei da compensação dose. Assim, lei da compensação da dose? Isso aí para vocês. Eu vou ter, então, cromossomo X condensado na intérfase.
por conta disso aqui, tá? Para compensar essa expressão gênica. E você se lembra que se um cromossomo permanece errado, expressa, certo, pessoal? Tá, quando material genético, DNA, né? Lembra que cromatina é DNA enrolado nas histonas. Então, se o DNA permanece enrolado, então a gente fala que a cromatina está condensada. Significa que ele não está sendo aberto para virar RNA mensageiro, não está sendo aberto para virar proteína, portanto, não se expressa, certo? Então, pessoal, as mulheres, apesar de terem 2 cromossomos sexuais, só expressam um, tá? E aí vamos ver o que isso implica em algumas heranças, tá? Mas antes, deixa eu mostrar aqui no quadro para vocês a hipótese de Lyon, tá? Muito importante a gente verificar nessa imagem, né, que eu já tenho a formação do corpúsculo de Barr, que é, então, a inativação de um dos cromossomos X, tá? Ocorrendo já no início da vida embrionária. É essa, pessoal, olhando assim, é uma fase de blástula, é um blastocito. Como é que eu sei que é um blastocito? Porque eu tenho uma massa celular, uma cavidade, que é a blastocela, né? E aqui eu já tenho a diferenciação do trofoblasto, tá? Então, essas células do embrioblasto começam, então, já a inativar cromossomos X, já que tem 2. Essa inativação, porém, é aleatória. Como assim aleatória? Lembra, pessoal, que a gente recebe um X do pai e um X da mãe? Lembra que a primeira lei de Mendel, a gente aplica que quando você tem organismos, né, diploides, você, nos gametas, né, você vai receber, na verdade, um cromossomo, né, X que vem do pai e o outro cromossomo X que vem da mãe. Deixa eu fazer o da mãe de vermelho. Mãe. E aí, né, vai formar o indivíduo, certo? Que recebeu o X do pai e o X da mãe. Um deles vai inativar, só que não é regra qual que vai inativar, é aleatório, tá? Então, em algumas células do nosso corpo, a gente vai ter... Ui, voou caneta! Em algumas células do nosso corpo, a gente vai ter essa situação, ó. O X da mãe inativado e o X do pai ativo. Em outras células, a gente vai ter o X da mãe ativo e o X do pai, tá? Então, isso aqui é o processo que a gente chama de inativação aleatória do X. Beleza? Então, sabemos, então, os mecanismos que levam a isso, né? Claro que essa inativação, agora você entende, para um cromossomo, uma cromatina, né? Enfim, o material genético permanecer condensado, você já sabe que ele tem que estar metilado, né? Aí, lembrando aí da nossa aula passada de epigenética, tá? E isso implica em quê, pessoal? Implica que as mulheres, né? Isso daqui, essa inativação ocorre na vida embrionária. Isso implica que vários tecidos que a gente tem, porque lembra que na vida embrionária é que você vai ter a determinação de ectoderme, mesoderme e endoderme. E aí eu já vou ter massas de células com essas inativações basais feitas. E aí os tecidos que vão se originar, né, desses folhetos embrionários, eles já vão vir com essas características, ou um ou outro ativado ou inativado, beleza? Tá? Então, pessoal, o que a gente vai ter aqui, ó?
Eu coloquei aqui para vocês, né, que a gente tem essa compensação da dose, porque as fêmeas têm um cromossomo X sem intérfase, tá? Isso representa, então, a cromatina sexual, o corpúsculo solar. Então, aqui vocês estão vendo uma mulher adulta, né? Está representada de azul e rosa, mostrando que ela é um mosaico, tá? Considerado um mosaico de clones com o X ativo de origem paterna ou materna diferentes do corpo, tá? Isso implica em quê? Nas heranças. Aí você deve se lembrar de heranças ligadas ao sexo. Pra cá agora. Quando a gente tem as heranças ligadas ao sexo, o que a gente vai ter? Nos homens não interfere em nada, mas nas mulheres, eu vou pegar o exemplo do daltonismo, tá? Então pensa, a mulher recebeu um X, ela é X tesão, ou ela é X tesão, X, ou ela é X desenho, X. Ela vai sofrer essa inativação nas células. Bom, aonde que esse gene se expressa, pessoal? Daqui está se expressando nas células da retina. Então, tenho, né? Claro que todas as células do corpo vão ter esses cromossomos com esses genes. Porém, a expressão, né, na célula da retina, você teria, né, a expressão desse gene. Esse gene vai estar ativo. Só que só um deles vai estar ativo. Então, aí vem aquela história, tá? Quando a pessoa é homozigota, vai inativar esse ou esse? Vocês concordam? Não vai fazer diferença. Inativa esse é a mesma proteína. Inativa esse é a mesma proteína, tá? Agora, olha isso aqui, tá? Se a mulher é XDzão, XDzinho, né? Ela é heterozigota, ela pode fazer assim, inativar o outro, ou ela pode ficar assim, inativar o outro, tá? Então, ó, perceba que muitas vezes uma mulher daltônica, tá? Ela é heterozigota, ela não precisaria dos dois genes para isso. Aí você fala assim, nossa, professora, agora buguei, né? Porque a gente aprende uma coisa e agora não é válida? Não, pessoal, que é o seguinte. Lembra que eu não posso saber qual que vai ativar e qual que vai inativar. O que a gente faz na genética? A gente faz um cruzamento pensando que uma mulher heterozigota, ela pode ter filhos de tal jeito ou de tal jeito, né? Então, se ela cruza com um homem normal, ela pode transmitir esse gene. Eu estou fazendo uma probabilidade de ela transmitir o gene para os descendentes. Então, nos exercícios de genética, continua valendo o que você aprendeu, normal. Porém, se ele trouxer para você, citar o exemplo da cromatina sexual, da inativação de um dos cromossomos, aí sim você vai considerar o que o exercício está falando, tá? Mas via de regra, daltonismo, hemofilia, heranças ligadas ao sexo, tá? Você vai fazer o cálculo genético normal. A cromatina sexual, ela é cobrada de vocês na parte teórica mesmo, certo? O único exercício que fala de cromatina sexual é o exemplo dos gatos, que já apareceu na UFPR, na Unifesp, por isso eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Mas via de regra vai seguir o padrão que você já conhece, beleza? Um detalhe importante, pessoal, você vai encontrar exercícios que mostram o teste da cromatina sexual para identificação de homens e mulheres como uma forma de teste rápido. Para falar a verdade, atualmente esse teste está em desuso. Por quê? Porque hoje a gente tem mecanismos muito mais biotecnológicos para identificação rápida do sexo do indivíduo. E aí você deve estar se perguntando, mas por que estava-se isso? Em Jogos Olímpicos, né,
fazia-se o teste da cromatina sexual para ver se aquele indivíduo que estava competindo realmente era homem ou mulher, tá? Então fazia-se uma raspagem do tecido da bochecha ali, pegava-se células em interfase e corava para ver o número de cromatina sexual que aparecia. Então, se for homem, não vai ter cromatina sexual. Se for mulher, vai ter uma cromatina sexual. Porém, a gente sabe que existem síndromes. Quando eles começaram a fazer esses testes, por exemplo, XY, ele é fenotipicamente, né? Ele tem genitália masculina, é um indivíduo considerado do sexo masculino, porém ele apresenta algumas características femininas, né? Não sei se vocês se lembram. Aqui, ó, síndrome de Klinefelter. Tá? O que vai acontecer com a síndrome de Klinefelter? Tu faz o teste da cromatina sexual, ele é XY. Por isso, aqui ele tem o cromossomo, ou então ele tem a formação de testículos meio atrofiados, genitália pequena, mas tem, tá? Vai ter uma corpúsculo ali no núcleo, tá? Então, eu já vou colocar aqui a fórmula para vocês, para a gente calcular a quantidade de cromatina sexual que existe nos indivíduos. Então, olha só. Número e cromatina sexual, tá? Para a gente fazer esse cálculo. Ele é igual ao número de cromossomos X que a pessoa apresenta, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, número de cromossomos X por célula, tá? Número de cromossomos X menos 1. Então, vamos lá. Aí vai aparecer exercícios assim pra vocês, ó. Então, mulher normal. Mulher normal. A gente tem 2 cromossomos X menos 1, vai dar uma cromatina sexual, certo? XY, homem, normal. Vai ter 1 cromossomo X menos 1, 0 cromatina sexual. Se for X, Y, Klinefelter, a gente vai ter 2 menos 1 igual a 1. Então, é um homem com uma cromatina sexual. Já sabe-se que isso é Klinefelter. Tá? Depois, pessoal, já me adiantando aqui, já mostro ali na imagem para vocês, síndrome de Turner. Elas são mulheres, tá? Só que só tem 1 cromossomo X. E aí, o que acontece? Não tem cromatina sexual, 0 cromatina sexual. Então, mulheres, quando não tem cromatina sexual, Turner, tá? Então, essas duas são as que mais aparecem para vocês. Mulheres com 2 cromatinas sexual existe. É o caso das mulheres triplo X. Triplo X. Aí vai ser 2, né? Não, desculpa, 3, né? 3 menos 1, 3 cromossomos menos 1, vai ter 2 pais. E aí, então, é a síndrome do... Tá? Então, aparece exercício. Não sei. Beleza? Aí, pessoal, vamos analisar aqui para a gente ir para a última parte da aula. A síndrome de Turner, né, que eu falei para vocês, elas são mulheres, normalmente, né, com características de reprodução atrofiadas já, né, mas elas não vão apresentar, então dá para diagnosticar uma síndrome de Turner, né, com esse teste sim, da cromatina sexual, triplo X aqui, beleza? Aí, para a gente finalizar essa primeira parte, na verdade, 2/3 aí da nossa aula, eu trouxe aqui para vocês a história da inativação do X, que também acontece em gatos, tá? E isso explica, é muito interessante, porque explica muito da pelagem dos gatos, né? Então, a gente tem, na verdade, uma herança, na verdade, epistática, dentro desse exercício de felinos. Você vai fazer esse exercício que está aí na sua apostila, tá? Por isso que eu quero dar essa introdução para vocês. Claro que você não tinha que saber nada disso. O exercício vai te contar essa historinha, tá? Mas só para você entender, ó. Eu teria
dois genes relacionados à formação, né, do pelo dos gatos. Bzão, pelagem uniforme, Bzinho, pelagem com manchas brancas, tá? Emão, pelagem preta, eminho, marrom. E aí, temos o gene sexual, uma herança ligada ao sexo, epistática, tá? Aonde você teria aqui, ó, o X-azão, ele determina a pelagem laranja, que é epistático em relação a M, emão e eminho. Ou seja, ele impede ser preto e marrom, tá? Porque ele bloqueia a via metabólica, todo gene epistático faz isso, né? Ele produz uma enzima inativa que não deixa o pigmento laranja virar preto ou marrom. Então, o gato permanece laranja. Porém, ele é um gene, né, ligado ao sexo, tá? O X-azinho permite a cor, que vai ser preto ou marrom. Tá, onde é que eu quero chegar nisso? Olha essa gatinha, né? Ela tem 3 cores. Ela é branca, ela é laranja e ela é preta, tá? E o que acontece? Muitas vezes você tem ativação desse inativo, né? Então, quando temos 2 cromossomos sexuais aqui, claro que esse prevalece, né? Mas muitas vezes se esse tiver inativo, esse que vai, tá? Só para você entender os exemplos, tá? E agora eu vou pedir para você, assim que finalizar a aula, ir lá fazer o exercício dos gatinhos, que tá aí na sua aula, né? Ele é bem recente, inclusive, e já caiu em 2 vestibulares de forma bem parecida, tá? Se não me engano, caiu na UFPR, na FEPAR, exatamente. FEPARES, muito parecido, né? Não é à toa que os 2 são do Paraná, bancas parecidas ali, tá bom? Bom, gente, aqui é um plus na sua aula sobre quimerismo, tá? O quimerismo é algo que tem sido evidenciado na ciência. Já tivemos uma questão também da UFPR que trouxe a pergunta, uma questão de segunda fase, explicando por que ele dava um exemplo do salmão lá, da ativação de genes, e que tinha 2 DNAs no corpo do indivíduo, e falava de quimera, e aí perguntava, né, qual que é a definição de quimera, o que esse peixe era considerado uma quimera genética, tá? Então, o que é quimera? Quimera é um nome dado, talvez você já tenha ouvido falar nesse termo, lá da mitologia grega, né? Os animais que eram considerados quimeras, eles eram metade dragão, metade cavalo, tinha essa ideia de mistura, tá? Na verdade, a gente sabe que existe quimerismo, tá? Que são indivíduos realmente que têm 2 tipos no corpo. E isso, na verdade, vai contra uma regra básica que você deu, que é o seguinte, ó. No momento da fecundação, você recebe toda a sua carga genética, certo? Certo, né? Você tem lá o zigoto que veio da fecundação, né? Que é de um óvulo que traz um número N de cromossomos, né? Mais um espermatozoide N, né? Juntando, formando o zigoto. Esse zigoto é a sua célula tronco totipotente, que tem todo o seu material genético e ela vai dar origem a todas as suas células, certo? Beleza. Então, teoricamente, quando eu vou fazer um teste de DNA, não importa da onde eu tire células do meu corpo, né? O que a gente aprendeu? Que o DNA do nosso corpo, não importa a célula, é o mesmo. A célula se especializa ativando ou inativando genes, ponto. Né? Então, vale a regra. Todo seu DNA é igual. Certo? Tá. Beleza. Porém, há exceções, que seriam as quimeras. Então, as quimeras são indivíduos que pegam um tecido do corpo, é um material genético. Pega outro tecido do corpo, é outro material genético. Como é que isso é possível? Então, claro, existe o quimerismo artificial, que foi o que a UFPR trouxe, que eles
fizeram uma quimera, pegaram lá na fase da embriologia, tem que fazer no momento ali de blástula, né? Pegar as células de um indivíduo, de uma espécie de peixe, misturar com células de outra espécie de peixe, tá? Então, você teria ali, na formação do embrião, células de um tipo mescladas com célula de outro indivíduo. DNAs diferentes, tá? Então, isso daqui na fase de blástula, que é antes de se implantar, de começar o desenvolvimento e tudo mais, tá? Isso pode ser artificial ou natural. Pois é, aqui que entra, né? Que é algo raro, mas pode acontecer. E achava-se que isso só acontecia em animais, pessoal, mas a gente sabe que tem casos de humanos já vou contar para vocês. Então, só mostrando aqui como é que se forma, como é que funciona, né, o quimerismo natural. Acontece o seguinte, espermatozoide, um ovócito, zigoto, formando a mórula. Lembra a mórula? Tá. Outro espermatozoide, outro ovócito, outro zigoto, formando outra mórula. Quando isso acontece, o que nasce? O que nasce até aqui? Gêmeos. Idênticos? Não. Gêmeos dizigóticos, tá? Gêmeos dizigóticos se juntam. E aí formaram, então, uma blástula, DNAs mistos. E aí, normalmente, isso acontece, tá? Normalmente, cada uma vira uma blástula lá no útero e faz seu desenvolvimento normal. Porém, às vezes, a afinidade das membranas celulares, elas se encontraram, tiveram afinidade de membrana, né? Não se reconheceram como estranhas, houve fusão e foi tudo bem. Tá? Isso é ao acaso, depende muito, né, da semelhança genética ali na membrana das células deles, beleza? Tá? Então, como eu falei para vocês, achava-se que isso era exclusivo de animais, né, e não se sabia explicar, né, por que essa gatinha chamada Vênus aqui, que é mundialmente famosa, né, achava-se linda essa diferença, né, nossa, como é que ela pode ser um lado preto de olho verde, outro laranja de olho azul, né? Era a análise genética dela, que ela tem realmente DNAs diferentes, né? E em gatos é muito comum, na verdade, não acontecer quimerismo, mas é porque gatos têm gestações múltiplas, né? Bem comum ter vários gatinhos. Então, pode ser, né, que às vezes ocorra isso. Muitas vezes isso passe despercebido, tá? Por quê? Porque não é todo o quimerismo que dá essa característica de um lado ficar diferente do outro. Às vezes o gato é todo misturado. Você não imagina que aquilo ali é resultado de DNAs diferentes, tá? Mas tem como característica, às vezes, tecido, como a gente tem simetria bilateral, ter essas diferenças aqui, tá? Isso também acontece em vertebrados, lagostas, insetos, né? Aqui crustáceo, tá? Temos o quimerismo em humanos. Cuidado, nem todo caso de heterocromia é quimerismo, tá? Pode ser expressão gênica simplesmente, tá? Mas é algo a ser investigado muitas vezes, mas também, ó, não muda em nada a tua vida em relação, a não ser que você vá fazer um transplante de córnea nos dois olhos, e aí você precisa fazer a compatibilidade, ver o DNA certinho, né? Essa mulher é bem famosa, é uma modelo, que ela tem também essa mancha, e aí ela nunca entendeu por que ela tinha essa mancha no corpo, e aí confiaram e fizeram o teste, né? E aí eu vou finalizar para vocês com um exemplo, né, de quimerismo humano, que já foi questão de prova, mostrando que o primeiro caso descoberto, se não me engano, foi na década de 80 ou 90, foi até relativamente recente, que uma mulher foi pedir na justiça a pensão de filhos, ela tinha 4 filhos com o marido, estava se separando e foi pedir a pensão. O marido não disse que não iria pagar a pensão para os 4 filhos, porque ele não sabia se 2 dos filhos eram dele, né, e pediu o teste de DNA de todos. E deu que todos os filhos eram dele, porém não eram dela. Então foi uma loucura, porque ela não foi dada como mãe, sendo que ela gerou todas as crianças.
E aí começou-se uma investigação de como isso, por que aquele teste, ela repetiu esse teste várias vezes e dava o mesmo resultado. Até que um médico relacionou e falou, olha, vamos pegar a amostra de DNA de outras partes do teu corpo. Pegaram de outras partes do corpo dela e aí o teste deu que ela realmente era mãe. Então começaram a ver que ela tinha 2 DNA no corpo. Né? Era uma quimera genética natural, tá? E outra coisa que já apareceu também é o quimerismo materno-fetal, tá? Porque descobriu-se que as mães, logo depois da gestação, alguns anos, podem reter no teu corpo, no momento da ruptura da placenta, células do bebê, podem invadir a circulação materna e não serem destruídas, né? A mãe ali manteria, então, algumas células, algum DNA do filho no teu corpo, que seria esse quimerismo materno-fetal. Beleza? Era isso então, meus queridos. Fico por aqui. Não deixem de fazer os exercícios, tá bom? Beijo, tchau, tchau.